bem-vindos aí à nossa 13ª semana de estudos em casa, na qual nós vamos estudar o volume de uma pirâmide. Mas antes disso, é importante nós conhecermos duas propriedades que vão nos auxiliar a compreender aí a linha de raciocínio que eu vou utilizar aqui com vocês para a gente chegar na fórmula então para o cálculo do volume de uma pirâmide qualquer, certo? E essas duas propriedades elas estão aí no livro de vocês, na página 59, tá? Então a primeira que eu estou colocando agora aí para vocês, ela vai relacionar as áreas das bases, né, dessas duas pirâmides que estão aparecendo aí, a pirâmide maior e a pirâmide menor, com as suas respectivas alturas, tá? Então, a área da pirâmide maior está para a área da pirâmide menor, assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, ou melhor, o quadrado, né, dessa razão entre as alturas, certo? Então, a razão entre as áreas das bases vai ser igual ao quadrado da razão entre as alturas dessas pirâmides, beleza? Então, essa é a primeira propriedade. E aí, a partir dessa propriedade e recorrendo lá ao princípio de Cavalieri, que a gente já estudou, certo? Nós podemos chegar aí à segunda propriedade, que é a propriedade determinante aqui, para a gente compreender ali, né, o processo para chegar à fórmula do cálculo do volume, que é a seguinte, que se nós tivermos duas pirâmides, né, ainda que elas sejam pirâmides diferentes, como essas que vocês estão vendo aí, se elas tiverem a mesma área da base e a mesma altura, elas vão possuir volumes iguais, beleza? Então, essas duas propriedades aí são bem importantes, sugiro que vocês façam aí a leitura, né, atenta dessa página, né, do material, compreendam aí isso, tá? Para que vocês consigam acompanhar aí depois, né, a nossa explicação. Então, pare um pouquinho o vídeo, façam a leitura aí e depois volta para a gente dar continuidade aí à nossa aula sobre o volume da pirâmide. E agora que já sabemos então que pirâmides que têm a mesma área da base e a mesma altura vão ter volumes iguais, certo? A gente vai utilizar essa propriedade aí para chegar então à fórmula aí para o cálculo do volume de uma pirâmide, certo? Então para isso, vamos considerar aqui três prismas, tá? Esse prisma 1, 2 e 3. Eles são prismas, né? Todos eles são os prismas aí com as mesmas dimensões, são o mesmo prisma, na verdade. Eu representei ele 3 vezes ali, porque vai ficar mais fácil da gente visualizar ali os cortes que eu vou fazer. Então eu vou fazer secções nesses prismas, de modo que eu consiga dividir um único prisma em 3 pirâmides, tá ok? Então essa é a ideia aqui, a gente vai pegar um prisma, tá? Então é como se a gente pegasse esse primeiro aqui e dividisse ele, fosse cortando aqui de modo que eu desmontasse ele em 3 pirâmides, tá ok? Por isso que eu fiz os 3 aqui, já que a gente vai precisar mostrar aí essas 3 pirâmides, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira pirâmide que eu vou formar aqui é a seguinte. Vai ser a pirâmide que vai ter aqui como base essa face aqui do prisma, né? Essa base de cima do prisma aqui, A, B, C. Então essa aqui vai ser a base da pirâmide, certo? E aí nós vamos ter que essa pirâmide aqui, ela vai ter como altura, certo? Deixa eu só ligar aqui o último ponto dela, tá? Então consegue enxergar aí a pirâmide? Olha só. Então ela tem aqui como base essa base do prisma aqui, certo? ABC. E a altura dela vai ser a própria altura aqui do prisma, tá? Que vai ser esse segmento AD, beleza? Então essa aí é a primeira pirâmide que a gente está fazendo, tá certo? Então é como se eu tivesse feito aqui um corte aqui nessa diagonal do prisma e construído então essa primeira pirâmide, beleza? Então beleza, essa pirâmide aqui, ela tem como área da base o triângulo ABC, tá? Então é a área, né, do triângulo ABC. Deixa eu colocar aqui que a área da base é a área do triângulo ABC, certo? E a altura é o segmento AD. É esse lado aqui do prisma, beleza? Bom, pessoal, então agora eu vou aqui para o segundo prisma, certo? E nesse segundo prisma, eu vou representar aqui outra pirâmide, certo? Vou fazer uma pirâmide agora aqui em azul, né? Essa nova pirâmide, ela vai ter como base essa outra base do prisma aqui, certo? Que é a base DEF.
tá ok? Então essa aqui vai ser a base da pirâmide, certo? A altura da pirâmide vai ser do segmento BE. E aí a gente vai fazer aqui agora, vamos ligar aqui, né, esses pontos aqui, certo? E aqui então nós temos a segunda pirâmide, tá? Então é essa pirâmide aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, é a pirâmide então que tem como base aqui a base do prisma, certo? Ó, essa base aqui, DEF, e a altura dela é o segmento BE, tá ok? Então essa aqui é a nossa segunda pirâmide, beleza? Então a primeira pirâmide está aqui e a segunda está aqui. Então como se a gente estivesse fazendo esses cortes aqui no prisma e construindo essas pirâmides, beleza? Então tá aí. Qual que é a área da base dessa pirâmide aqui agora, da pirâmide azul? A área da base dela, ela é igual ao triângulo aqui, né? A área do triângulo DEF, né? DEF. E a altura dessa pirâmide aqui, tá? Vou chamar aqui AB1 e A2, na verdade, né? Porque é da pirâmide 2. Área da base da pirâmide 2 e a altura da pirâmide 2, certo? Então, vai ser igual a BE, a altura dessa pirâmide 2, né? Esse segmento BE. Só que olha só uma coisa, pessoal. Esse segmento BE, ele tem a mesma medida que o segmento AD. Concordam comigo? Isso daqui são as arestas do prisma. Então, essa medida aqui, BE, é a mesma medida do AD. Lembrando que esse aqui é o mesmo prisma, certo? Então, a altura dessas pirâmides é a mesma, certo? E olha só, as bases de um prisma, elas são sempre congruentes. Lembra quando a gente estudou lá sobre os prismas, né? Que eles vão ter duas bases congruentes, certo? Então, se a área da base dessa primeira pirâmide amarela aqui, ela é o triângulo ABC e a base dessa pirâmide azul é o triângulo DEF, então quer dizer o quê? Que essa área da base aqui dessa pirâmide é igual à área da base dessa pirâmide, só que essa aqui estaria de ponta cabeça, certo? Já que a área dos das duas bases do prisma são iguais, tá? Então, essa pirâmide azul, ela tem a mesma área da base também que a pirâmide amarela. Então, ó, a área da base aqui dessa pirâmide 2 é a área do triângulo DEF e dessa daqui é do triângulo ABC, mas eles são congruentes. Então, essas duas pirâmides, elas têm a mesma área da base e a mesma altura. Então, o que a gente pode concluir a partir daí? Que o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2, pela propriedade que a gente acabou de conversar aí, que vocês acabaram de estudar, beleza? Então nós temos, primeiro aqui, que o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2, porque elas têm a mesma área da base e a mesma altura, beleza? Mas e a pirâmide 3? Então, a pirâmide 3, ela é um pouquinho mais complicada aí da gente construir ela, certo? Então, vamos fazer ela aqui. A gente vai ter que olhar ela por outro ângulo. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar, tá? Então vai ser essa pirâmide que eu vou construir agora aqui, certo? Ela vai ter aqui e ela vai ir lá por trás, certo? Então é essa pirâmide aí, né, que eu acabei de construir agora. Então ela vai ter essa área da base aqui, agora a gente vai olhar por outro ângulo, olha. Agora a base dessa pirâmide aqui vai ser esse lado, certo? CDF. Então essa aqui que vai ser a base da pirâmide. Aí ela vai na diagonal aqui, ó, e a altura dela vai ser o que aqui? Qual que vai ser a altura dessa pirâmide? Vai ser do segmento CB. É como se ela estivesse meio de lado, meio deitada assim, certo? Ó, estaria mais ou menos, vocês conseguem enxergar aqui, ó, ela estaria meio que deitada assim, essa pirâmide, beleza? Então é mais ou menos essa a ideia. Então aqui a base dela vai ser o CDF, tá ok? E a altura vai ser do segmento CB, que é a distância do B até essa face aqui do prisma, né? Essa face DF aqui, né? Que tem o D, o F e o C, né? Que tem esses vértices aí, beleza? Então tá aí a terceira pirâmide.
Mas beleza, então nós temos aí que a área da base dela, né, da pirâmide 3, vai ser igual à área desse triângulo aí de CDF, e que a altura dessa pirâmide 3, né, ela é o segmento BC ou CB, tá? Vou colocar aqui BC, tá ok? Só que a gente quer mostrar o quê? Que essa pirâmide, ela também tem o mesmo volume que essas outras duas, certo? Como que a gente vai fazer isso? Olha só, vamos olhar com outros olhos aqui para essa pirâmide 1, certo? Nós havíamos dito lá no começo que a área da base dela era que a base dessa pirâmide era esse triângulo ABC. Mas olha só, nós podemos considerar também que essa pirâmide, ela tem como base o triângulo ACD. Concorda comigo? Ó? Daí a gente está olhando ela por esse ângulo aqui. Ó. A gente está olhando ela por esse ângulo aqui, certo? Então aqui seria a base e lá estaria o vértice da pirâmide, lá no B. Igual essa daqui. Ó. Aqui está a base, certo? E lá o vértice da pirâmide está lá no B, tá ok? Então se nós olharmos por esse ângulo aqui, olha só que curioso que vai acontecer. Eu posso escrever também que a área da base dessa pirâmide 1, ela pode ser também dada pela área do triângulo ACD, mas aí, quem que vai ser a altura dela nesse caso? Vai ser a distância lá do vértice até essa base, não é assim que a gente calcula a altura de uma pirâmide, a distância do vértice até a base? Que nesse caso aqui vai ser a distância do B até essa face aqui, ACD, certo? Então, o que vai acontecer? A altura dessa pirâmide aqui, ela vai ser dada por CB ou BC, que é o comprimento desse segmento aqui, beleza? E olha só que interessante, a altura então dessa pirâmide, se a gente olhar por esse ângulo aqui, ela vai ser a mesma altura dessa pirâmide aqui que eu fiz em rosa, certo? E a área da base também vai ser a mesma, porque olha só, esse triângulo que eu formei nessa face aqui é a metade da área desse paralelogramo que eu tenho aqui, ó, ACFD, tá? Lembrando que aqui é o vértice F, a gente não colocou ali, né, mas é o mesmo prisma. Então seria, ó, ACFD, esse paralelogramo aqui, a metade dele é o triângulo dessa pirâmide aqui, que forma a base dessa pirâmide. E a outra metade aqui, ó, lembrando que é o mesmo prisma, olha só, ACFD, é o mesmo prisma aqui, a outra metade desse paralelogramo é a área da base dessa outra pirâmide aqui, da pirâmide 3. Então, essa área aqui do triângulo CDF é a mesma área do triângulo ACD, certo? Desse triângulo aqui. Então, nós temos também que a área da base dessa pirâmide rosa é igual à área da base dessa pirâmide amarela, desde que a gente olhe por esse outro ângulo aqui. E a altura também vai ser igual à medida do segmento BC, certo? Se elas têm a mesma área da base e a mesma altura, de novo, pela mesma propriedade, nós podemos afirmar que o volume da pirâmide amarela também é igual ao volume da pirâmide rosa. Ou seja, o volume dessas três pirâmides aí vão ser iguais. Então, o volume 1 vai ser igual ao volume 2, que é igual ao volume 3. Tá ok? Então, o volume dessas três pirâmides aí é o mesmo. Mas, se nós pegarmos aí o volume dessas três pirâmides, ou melhor, se nós pegarmos essas três pirâmides aí e encaixarmos uma na outra, o que nós vamos ter é exatamente o volume desse prisma aqui que eu usei como referência. Então, como eu falei para vocês, ó, é como se eu estivesse cortando esse prisma aqui, fatiando ele, de modo que ele fosse dividido nessas três pirâmides. E nós vimos agora que essas três pirâmides, elas têm o mesmo volume, certo? Então, o volume desse prisma aqui, ele é o volume dessas três pirâmides juntas, certo? Então, se o volume desse prisma aqui é o volume de três pirâmides, quanto que seria o volume de uma única pirâmide? O volume de uma única pirâmide vai ser dado por 1/3
do volume desse prisma. Ou seja, o volume da pirâmide, né, de uma pirâmide qualquer, vai ser dado por 1/3 da área da base vezes a altura, que como nós vimos aí nas aulas anteriores, é o volume de um prisma, tá? Então o volume de um prisma, área da base vezes a altura, certo? Da pirâmide, o que muda é que é 1/3 da área da base vezes a altura, ok? E essa aí então é a fórmula aí para o cálculo do volume de uma pirâmide qualquer, já que essa mesma ideia que a gente utilizou aí, ela pode ser estendida aí para outras pirâmides também, com outras bases diferentes aí, com outros prismas que possa partir aí de outros prismas diferentes. Bom pessoal, então como resultado prático aí, nós temos que o volume de qualquer pirâmide é dado por 1/3 da área da base dessa pirâmide vezes a sua altura, beleza? Então é assim que a gente vai calcular aí o volume de qualquer pirâmide. E para a gente praticar um pouquinho aí, para vocês verem como que isso acontece aí na prática, vamos calcular aí o volume de uma pirâmide, né? Vamos calcular aí o volume da pirâmide da questão número 2, que está lá na página 61 do livro de vocês. Então acompanha comigo aí a leitura e vamos resolver aí essa questão. Então diz assim, ó: estas eram as medidas aproximadas da pirâmide de Quéops na construção original. Considere que a base é um quadrado. E aí tem ali, né, uma representação aí da pirâmide de Quéops. Aí diz assim, item A: qual é o volume aproximado ocupado pela pirâmide? Bom pessoal, então para calcular o volume dessa pirâmide, né, o volume que ela ocupa no espaço, que ela ocupava, né, no espaço, basta a gente descobrir a área da base e a altura, e aí utilizar essa fórmula, que é o volume igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, basicamente, para calcular volume de pirâmide, é isso que a gente vai ter que saber: a área da base e a altura, certo? Nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide com a base quadrada, o que vai facilitar bastante os nossos cálculos, como vocês vão ver aqui. Mas a gente pode ter pirâmides com outros tipos de base, né? De maneira geral, como eu já falei para vocês lá na nossa aula de área da superfície de uma pirâmide, nós vamos ter pirâmides regulares, ou seja, a base dessas pirâmides vão ser formadas por polígonos regulares. Então reforço aqui mais uma vez que vale a pena vocês revisitarem aí o material de vocês e olharem lá as principais características ali, né, e fórmulas aí que nós trabalhamos para calcular a área de polígonos regulares. Então, com certeza, quanto mais informações vocês tiverem em mãos, mais vocês vão ser capazes aí de resolver os diferentes exercícios, os diferentes problemas que vão aparecer para vocês, tá? Então, o que pode ser um complicador aí na hora de se trabalhar com o volume da pirâmide é justamente descobrir qual é a altura da pirâmide e descobrir qual é a área da base, né? Calcular a área dessa base, porque nem sempre vai ser um quadrado, né, bonitinho como é nessa questão aqui. Às vezes ali vai ser um polígono que vai exigir um pouco mais de vocês para calcular essa área, beleza? Então, vale a pena aí revisitar essas informações, tá ok? E além disso, né, revisitar também a nossa aula aí da semana anterior, da semana 12, na qual a gente fala ali dos apótemas da pirâmide, apótema da base. Então isso vai ser bem útil também aí para vocês descobrirem, né, a altura da pirâmide, para descobrirem ali a área da base da pirâmide, certo? Então essas duas aulas aí, elas se complementam e é importante que vocês estudem, né, como um conjunto só, né, de informações, de resultados aí, tanto a área da superfície da pirâmide quanto o volume da pirâmide, beleza? Mas chega de conversa, vamos resolver então aí essa questão. Então o item A pede para a gente calcular esse volume, certo? E como eu falei para vocês, aqui vai ficar mais simples de calcular, porque nós precisamos saber o quê? A área da base e a altura. A altura já foi dada aqui pelo problema, então a altura aí dessa pirâmide era de 146 metros, certo? Então já tenho a altura. E a área da base, nós vamos considerar aqui que essa base é um quadrado. E aí vai ficar bem fácil, né? Como que é a área do quadrado? Vamos calcular aqui a área da base, então. A área da base ali vai ser a área do quadrado, que é 225 vezes 225. Ou seja, 225 elevado ao quadrado. Então, a área de um quadrado, né, que vai ser a área da base dessa pirâmide, já que ela tem ali uma base quadrada. Então, 225 vezes 225 vai ser igual ali a 50.625 metros quadrados, tá? Então essa aí é a área da base dessa pirâmide, certo? Então agora que nós já temos a área da base e nós já temos a altura, para calcular o volume fica extremamente fácil. Vai ser como ali? O volume vai ser igual a 1/3
da área da base, ou seja, 1/3 de 50.625 vezes a altura, que é 146 metros, certo? Então, vezes 146, e fazendo as contas aí, nós vamos chegar em 2.463.750, o quê? Metros cúbicos, beleza? Então, como está tudo em metros as medidas, nós temos o volume aí em metros cúbicos. Então seria aí 2.463.750 metros cúbicos, o volume, né, que essa pirâmide ocupava lá no espaço. Bem grande, não é verdade? Então, tá aí a resolução da questão. Aqui eu já fui direto para o resultado aqui, mas é só multiplicar esses três valores aqui e dividir por 3, tá? Então não tem muito segredo não, beleza? Então é isso, pessoal. Cálculo do volume da pirâmide é tranquilo, não é difícil. É 1/3 da área da base vezes a altura. Entretanto, o que pode complicar um pouquinho, como eu já falei para vocês, é descobrir a área dessa base e descobrir essa altura. Por isso aí, novamente, sendo bem repetitivo, recomendo aí que vocês revisitem o material para ter mais ideias aí, para relembrar as informações que são importantes aí sobre polígonos regulares e sobre especialmente ali os apótemas da pirâmide. Tá ok? Então, vamos chegando aí ao final de mais uma semana de estudos em casa, né? Estamos encerrando já a nossa 13ª semana. E para vocês praticarem um pouquinho e organizarem as ideias aí, sugiro que vocês façam as questões de 1 a 6, que estão entre as páginas 60 e 61 aí do livro de vocês, né? Do livro didático de vocês, do volume 6. Então, bons estudos para vocês. Espero que estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar. Assistam aí com calma novamente a aula, caso tenha ficado alguma coisa em dúvida, certo? Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!